Bom dia, tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira para mim e para vocês, onde a gente vai aprender algo novo. Aula dada, aula praticada. Se você não praticar, pode ter certeza, não vai ter resultado nenhum para você. Tudo que eu falar aqui, você vai ter que praticar. Se não praticar, não vai adiantar. Vai ser simplesmente uma falância no seu ouvido, sem pequenos resultados. E a gente vive de pequenos resultados para que a nossa vida possa se tornar melhor. Uma das coisas que Jesus veio fazer aqui não foi salvar a humanidade, mas quebrar regras que o homem tinha posto sobre os outros. No casamento, o primeiro casal não tinha separado, mas um que primeiro não conseguiu relacionar, não conseguiu vencer esse obstáculo, colocou a separação e assim foi instalando esse drive mental na mente das pessoas. Qualquer situação que as pessoas têm, elas optam pelo lado da separação. Por quê? É uma regra que alguém criou porque ele não conseguiu resolver e ele colocou. Como nós somos pessoas de hábito, conforme for o hábito ruim, você pega esse hábito e fica vivendo. Certa vez Jesus estava andando e teve sede. E tinha uma mulher samaritana, que o samaritano não conversava com o judeu. Foi uma regra que alguém criou, porque teve uma desavença. O que as pessoas fizeram? Em vez de resolver, fazer pergunta, o que foi feito, qual a intenção daquela situação, não, resolveram apartar, falaram, não serve para nós. E criaram isso e existe lá até hoje. As pessoas não se conversam por causa de uma pessoa que era líder, que sobressaía sobre a humanidade. E assim é o trabalho. O trabalho se tornou para você uma religião. A religião também, se você não encaixar dentro do pensamento e ideia delas, é o que elas fazem? Elas falam que você é endemoniado, que você não serve a Deus, que você é um bode. Tudo isso é uma religião. O que Jesus veio fazer? Mudar as regras, fazer o homem funcionar com o potencial que ele tem. Você tem um potencial imenso, mas por seguir uma religião, por seguir umas regras dos homens, você só consegue fazer isso que você está fazendo. Mas se você atentar agora para a capacidade que você tem, você vai ver que você é mútil capacidade. Você tem a capacidade de criar outras alternativas e viver uma vida tranquila. José tinha um hábito. Qual era o hábito? Administrar. Qualquer ambiente que ele chegava, ele administrava. Qual é o seu hábito? Qual é o seu prazer? Você tem que descobrir. E descobrir é o que? Testando, fazendo todos os dias, testando. E aí você vai ver o resultado da sua vida. Ontem eu aprendi que a nossa capacidade do nosso cérebro, a capacidade que a gente tem, se você pegar 15 mil computador, você não consegue ainda ver a capacidade. 15 mil computador junto não é a sua capacidade. Toda essa máquina, você é mais forte do que eles ainda. Mas só que você não usa, porque nós só usamos aquilo que as pessoas nos treinaram a fazer. Nós não ousamos fazer coisa nova todos os dias. Por quê? Fomos treinados a ter segurança, fomos treinados a ter medo do novo, fomos treinados a viver comendo, eu quero aposentar, eu preciso dessa profissão, eu preciso de estar aqui, porque aqui é o meu lugar de segurança, onde que eu me sinto bem. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados para funcionar pela fé. Por isso que Abraão é chamado o homem da fé, porque ele estava num lugar de estabilidade, estava num ambiente onde ele gostava, que é o familiar, e Deus falou assim, você vai ter que sair daí. Você vai ter que ir para uma terra que você não conhece. Imagina você 40 anos, 50 anos num lugar e você tem que sair confiando numa voz que ninguém tinha ouvido e ele falou, eu vou sair. E quando ele saiu, ele viu o resultado de ser chamado hoje o herói da fé. Você pode alcançar isso, mas as regras que foram colocadas sobre você, os hábitos que você está vivendo todos os dias te faz tremer e você não conhece o potencial que está dentro de você. Para você viver o novo, você vai ter que quebrar a regra, você vai ter que sair do ambiente que o seu cérebro te colocou e te traz conforto.
Porque a única forma que ele quer é o quê? Sobreviver. E você foi criado para governar. Você foi idealizado, formado de dentro de Deus para governar qualquer situação que você esteja nele. E não criar regras para os homens. Então aprende com o seu pai. Jesus veio aqui e quebrou todas as regras, tirou homens que eram pescadores para ser pescadores de homens, fez aquela mulher samaritana convidar outras pessoas para ouvir ele, porque não era costume deles ouvir. Fez uma mulher ser chamada de cachorra, mas ela, o que ela fez? Ela não se levantou contra ele, ela aprendeu e diz assim, olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caiu no chão. Ela mudou, ele mudou uma regra. Um homem, certa vez, chegou perto dele e falou assim, olha, o meu criado está doente. Ele falou, eu irei na sua casa. Ele falou assim, não precisa, basta uma palavra sua. Você é autoridade, eu trabalho para um rei. E ele também fala e eu obedeço. Não precisa dele vir aqui falar comigo. Basta ele falar e eu tenho que cumprir. A sua palavra é a mesma. Ele falou, nem mesmo Israel encontrei tamanha fé. Deixa Deus encontrar uma fé em você. O que é fé? É ação, é movimento. Fé não é uma coisa que você fica esperando aí na sua casa para ver se vai dar certo. Não, você vai em direção àquilo que você quer e você vai ver o resultado. Esse é a verdadeira fé. Pense nisso, muda a sua maneira que eles te treinaram, começa a usar, fazer coisas novas e você vai ver o potencial que está aí dentro de você. Tenha um bom dia, tamo junto, até depois do fim.